Então, hoje nós vamos começar o capítulo 6, né? No capítulo anterior, que era o capítulo da influenciação, boa noite, Gandolf. Como eu falei, é um capítulo muito interessante, muito importante para que todos nós entendamos aonde que está a chave da solução dos nossos problemas, que é na nossa mão. A gente tem, o capítulo mostrou para a gente o tanto que a gente tem auxílio constante da espiritualidade e nós nos fechamos a essas possibilidades. Então, a influenciação do plano espiritual positiva é constante, negativa também é constante, e escolher as cartas, né, de crescimento, de associação com esse bem, tá nas nossas mãos. O restante é o que. Se fosse diferente, Jesus, com o seu amor imenso, ele resolveria o problema de todos nós, né? Falaria por amor a nós, vamos afastar todo o mal dessas pessoas, vamos direcionar eles nesse caminho. Mas existe a parcela que está na nossa mão, que é o que ele fala, né? O Alexandre fala no pro André Luiz. É a única alavanca responsável pela nossa ascensão. Então, o mérito principal desse movimento, para cima ou para baixo, é nosso. O auxílio é constante da providência divina. Então, terminando aquela explicação com relação a essa influenciação que tanto o rapaz quanto aquela senhora estavam recebendo, esse capítulo 6 fala sobre a oração. É a sequência daquilo que está acontecendo ali com eles. Então, olha, após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Então, o rapaz, né? Eles estão indo embora. Agora, o André Luiz e o Alexandre estão acompanhando aquele rapaz. Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. O André Luiz estava impressionado com aquilo que estava acontecendo. Ele estava indignado que como essas pessoas do bem ali da casa espírita estão saindo dali e estão sendo atacadas por esses vampiros daquela maneira, né? Mas nós já vimos que não são pessoas, esses espíritos são simplesmente irmãos ignorantes e atrasados da mesma maneira que o próprio menino encarnado. Ele está favorecendo essa sintonia. Mas o André Luiz está indignado. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Então, aqui o André Luiz deixando claro que ele estava indignado. Ele, como médico, esse trecho do parágrafo aqui, desse parágrafo, eu vou ler com um pouco mais de rapidez, porque ele cita inúmeros exemplos do como ele lidava com as doenças. Olha aqui, ele falava, conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara, noutro tempo, inúmeros casos de infecção através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinara atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento de lepra, sífilis, tuberculose, muitas vezes na qualidade de defensor da vida, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que expressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Então ele está falando das facilidades e das dificuldades dele como médico no mundo dos encarnados ainda, na última existência dele. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. O André Luiz era um bom médico, ele era um excelente médico, né? Então ele se gabava disso. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Hawkes e conhecia o valor da operação de traqueotomia no Krupp declarado. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria, sem dúvida,
os banhos de amido, as pomadas com base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína, a teobromina, tudo isso são formas terapêuticas da época que o André Luiz era encarnado. Na década de 30, né, de 20, 30, 40, né, que foi a época que ele atuou como médico. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica, se o raio-x não demonstrasse a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas, e ali? Ele está indignado, ele está se sentindo impotente com aquilo que estava acontecendo. O rapaz e a mãe estavam doentes da alma por conta de uma interferência que no capítulo anterior ele perguntou de tudo para o Alexandre. Nós não podemos afastar os vampiros? Nós não podemos esclarecer os vampiros? Fortalecer? E ele não encontrou ainda como resolver aquilo naquele momento. Então ele estava indignado. E ali, naquele caso? À nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Então, ele está identificando uma doença da alma e ele, como médico, está tentando ajudar. Mas é uma doença grave que ele não sabe o que fazer, não sabe como cuidar. Os recursos já tinham sido esgotados até então. Apesar do Alexandre também deixar claro, André, está sendo feito, mas tudo isso exige tempo, né? E um cuidado fraterno, uma observação com amor, como irmãos, né? Aos problemas, às dificuldades. Mas ainda assim ele estava ansioso. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Então, aqueles parasitas, né? Aqueles vermes, como descreveu também no capítulo anterior, que tanto no campo do desequilíbrio daquele rapaz, no campo do desequilíbrio daquelas outras, na questão da alimentação, na questão da bebida, tudo aquilo para ele era como se fosse uma bactéria, um micro-organismo que ele não sabia como usar. Não sabia que antibiótico usar para matar aquele bicho, aqueles seres, né? Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Meu Deus, né? Que remédio! Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Então agora ele estava começando a entender que as doenças da alma, os ataques que acontecem pelo plano espiritual, ele estava questionando: será que eles são os mais infelizes do que os piores doentes que eu tratava ali na Terra? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis? A se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Eles estavam sofrendo, a gente viu, tanto ele quanto a senhora estavam só reclamando, se queixando. Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Agora o André Luiz está falando de quando ele trabalhou lá no nosso lar. Já havia atendido entidades perturbadas e sofredoras. Então vocês se lembram que o André Luiz, no fim lá do livro Nosso Lar, ele trabalhou um tempão com a Narcisa. Atendeu vários que chegavam do umbral em condições perturbadas e sofredoras. E ele balsamizava-lhe os padecimentos atrozes. Então, o que ele fazia? É como se fosse dar um passe, uma energia, uma transmissão de energia que aliviava, que amenizava. Então, isso ele já tinha feito, ele está se lembrando disso. E ele está lembrando também, não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Então ele está lembrando, ele já sabe como é lidar com pacientes, espíritos sofredores que vêm do umbral. São condições mais ou menos parecidas com essa que ele está vendo agora. Mas ali, agora qual que é a diferença, né?
Em virtude da contribuição magnética de Alexandre, antes o André Luiz não via aquelas formas atacarem aqueles seres. Ele achava que era sofrimento, a pessoa estava sofrendo, estava demonstrando sintomas, mas ele não estava vendo o que estava causando aqueles sintomas. Ele ficou impressionado com aqueles vermes, com aquelas formas que pareciam bactérias extracorporais consumindo. E por que ele estava vendo agora? Porque o Alexandre aumentou a capacidade de visão do espírito dele. Então, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande instrutor que me seguia generoso observava um companheiro encarnado presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar o socorro indispensável? Então, olha a pergunta que ele está fazendo aqui, ó. De que maneira conseguir socorrer esses irmãos de maneira indispensável? Quer dizer, eu estou querendo ajudar. Como que eu posso fazer isso? E naturalmente novas reflexões ocorriam-me céleres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Então, agora o que ele está questionando? Aqueles vermes que estão atacando aqueles seres encarnados também acompanham quando eles desencarnam? Atacariam a alma fora da carne? Então ele está impressionado com isso. Ele, como médico estudioso das formas microscópicas, ele identificava no microscópio, identificava como tratar e tratava. Agora, esses micróbios espirituais atacam a alma fora da carne porque ele está vendo atacar os encarnados. Quando me debatia em amarguras inexprimíveis, nas zonas inferiores, agora ele está lembrando dele. O André Luiz lembrando de quando ele desencarnou, que ele passou 8 anos no umbral. Quando eu me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Então agora ele estava reconhecendo a fase que ele passou cego também. A fase que ele passou sem conseguir sair daquele círculo vicioso por muito tempo. Então, tudo aquilo estava passando pela cabeça do André Luiz com aquilo que ele estava vendo. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Então, ele quer saber como que cuida, como que se trata isso. Revelando paternal interesse, Alexandre veio ao meu socorro esclarecendo. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Então faz bem você pensar em tudo isso, André. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Então aí o Alexandre está deixando claro, isso não acontece só de espíritos para nós encarnados. Isso acontece entre os seres do mundo espiritual também. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ele sua dolorosa origem. Esses vermes que são criados por formas de pensamento viciadas, em falar mal dos outros, em buscar abusos das sensações da carne, na alimentação, na bebida, no sexo, todo tipo de viciação mental cria esses seres invisíveis que agora o André Luiz está identificando. Então, olha o que o Alexandre está falando. Quase que a totalidade dos sofrimentos inferiores vem do ataque dessas criaturas que agora você está vendo, que são criação das próprias criaturas que estão sofrendo. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras. Quer dizer, todos nós, quando nos desviamos do caminho reto, do caminho que Jesus veio nos mostrar, é o caminho do perdão, é o caminho da retidão,
da moral e de tudo mais, todos esses que se desviam, eles se reúnem aos mesmos desviados. Então existe uma, como se fosse uma sintonia de vibração. A gente não ouve falar do vale dos suicidas que existe no mundo espiritual. A gente não ouve falar das zonas ali no mundo espiritual, daqueles que se vinculam demais à química, à droga, né? Então eles todos se reúnem. É uma questão de faixa vibratória, de sintonia. E eles buscam as sensações uns dos outros. Então aquilo vira. Fala, por exemplo, vamos ao exemplo do que aconteceu no capítulo passado. Encontrar uma dificuldade na vida e entrar numa vibração de queixa, de revolta, de amargura, o que faz? Atrai espíritos nessa mesma sintonia e aquilo fecha o cerco. Fica difícil de sair. E aí a gente bota a culpa no que está acontecendo, no mundo espiritual que não está ajudando a gente, nas influências espirituais negativas, e a gente não acha que está na gente. Mas é uma sintonia. Então, reúnem-se umas às outras nessas criaturas desviadas da verdade e do bem para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Então, e aqui no mundo dos encarnados a gente vê essa mesma sintonia também. Pessoas que se viciam no álcool buscam pessoas que gostam de beber. Então é agradável para eles trocar ideia para fazer o que gostam. Então vamos sair para beber, vamos entrar nessa sintonia até se acabar, vamos. E aí um estimula o outro e entram naquela coisa que é uma sensações magnéticas de baixa classe e cada um dá força um para o outro. E quando alguém quer sair, aquela pessoa não quer, você é bobo, vai parar de beber? Imagina. Então, é a sintonia que favorece aquilo continuar cada vez mais daquela maneira. Só consegue sair aquele que faz um esforço muito grande para conseguir romper esse vínculo com essa sintonia. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, olha os exemplos que o Alexandre está dando. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão. Então, cada um se aproxima da sintonia que cultiva. Isso é fato. Arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Então, esse é o mundo espiritual. Esse é o mundo das sensações, das vibrações, dos pensamentos, onde todos que se sintonizam estão próximos. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. A gente já viu e já falou sobre isso nos livros passados. O pensamento não é tão abstrato assim como a gente imaginava. Ele cria uma matéria, ele plasma algo que é real, que é visível no mundo espiritual. Aí o Alexandre falando tudo isso, o André Luiz Mas, objetei. Sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. O André Luiz está vendo que agora ele achou que quando morria o médico, morria o corpo, acabava a medicina. Não, ele está falando agora. Parece que tudo está muito maior no campo das necessidades. Sem dúvida, redarguiu o meu interlocutor sereno. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Então, tudo. A psicologia, então, né? Porque, na verdade, o que a psicologia trata, se não
as doenças, né, os vícios do pensamento, ela é mais importante do que o que a gente imagina. Porque no mundo espiritual, o que se cuida são desses vícios do pensamento. E aí o Alexandre falou aquilo, o André Luiz de novo. Entretanto, considerei. Horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos, mas e aqui? Meu Deus, olha a indignação, né? O desespero do André Luiz. E aqui como a gente faz para lidar com isso? Alexandre sorriu, pensativo, e falou depois de pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos da medicina nos séculos passados e a concepção de que entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades do homem não são integralmente destituídas da razão. Olha o que o Alexandre está falando aqui agora. E vamos lembrar, porque o André Luiz está indignado como lidar com isso. E vamos lembrar o nome, o título do capítulo de hoje, a oração, né? E olha o que o Alexandre agora está falando para o André Luiz. O tratamento nos templos através da fé. A fé nos processos da medicina. Cada vez mais o mundo está descobrindo quanto que a fé e a oração influenciam positivamente na cura de doenças do corpo e doenças da alma. E que entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem não são totalmente destituídas da razão. Então, muito do que se falava no passado e muitos não acreditavam, tem sua razão de ser. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo. Assim como a boa e perfeita música depende de um instrumento fiel. Então, se o instrumento, um violão, está afinado, a música sai perfeita. Se o corpo também está harmonizado, sadio, ele também influencia numa mente, num pensamento perfeito. Então, uma coisa influencia a outra. Nós já vimos o quanto que o pensamento acaba interferindo no corpo, mas agora está falando o quanto também a saúde do nosso corpo facilita a saúde da nossa mente, do nosso espírito. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Então, os nossos hábitos nos auxiliam ou nos atrapalham constantemente. Então, do mesmo jeito que nosso pai faz tudo de bom, mas ao mesmo tempo, às vezes, destrói certas coisas e transforma certas coisas, nós também, como herdeiros do nosso pai, estamos constantemente também criando, renovando, aprimorando ou destruindo. Os nossos hábitos determinam a nossa saúde ou a nossa doença. Justifico a surpresa. Opa, perdão que eu pulei aqui, ó. Passei um monte. Aqui, ó. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. Quer dizer, eu entendo que você está surpreso porque você está vendo coisa nova agora.
A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. Então, existem os recursos externos para poder combater e amenizar esse ataque do vampirismo. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si próprio, deve ser o médico de si mesmo. Então, olha a conclusão que mais uma vez vem para a gente, que já foi dito antes. A gente pode ter o que for de ajuda externa, mas a renovação, a cura, acontece através da nossa determinação. Está nas mãos do doente a, o passo principal dessa cura. Somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E, até a plena aceitação dessa verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Então, enquanto a gente não enxergar que está nas nossas mãos, a gente ainda vai estar fazendo esse círculo vicioso infinitas vezes, quantas forem necessárias até a gente entender e resolver fazer esse movimento interno, pessoal. Entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico, depois de pequeno percurso a pé, e falou. Então aí eles estão seguindo ainda o rapaz, né? Há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo, conhecerá o mais poderoso antídoto. Olha que lindo agora que o Alexandre vai fazer. Então, excluindo o fator principal, que é interno, existem vários, mas nós vamos agora te mostrar um deles, que é o mais poderoso antídoto contra o vampirismo, contra esses desequilíbrios. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Então, olha o que a gente está aprendendo aqui, né? No centro espírita, elas não puderam entrar. Eles fizeram as orações, o tratamento. Quando saíram na rua, aquelas entidades pegaram ele, grudaram nele e ficaram ali. Mas, de alguma maneira, na casa dele, elas também não podiam entrar. Isso não é regra, a gente tem que entender. Não é na casa da gente que os vampiros não entram. Naquela casa tem alguma coisa de diferente. E nós vamos ver agora o que. Então aquelas entidades sombrias estavam contrafeitas, porque sabiam que ali não conseguiam entrar. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Não foi a prece que estava desenvolvendo ali dentro do centro espírita que causava aquele bloqueio, aquela vibração, além da espiritualidade superior que estava ali. As orações coletivas traçaram fronteiras vibratórias que impedissem ali. No livro anterior, na casa da Dona Isabel, vocês se lembram, era também uma casa protegida. Agora o Alexandre está voltando a atenção a esse assunto para o André Luiz. Você já sabe que a prece traça fronteiras. Sim, já observaram experiências dessa ordem. Nós já observamos experiências dessa ordem nos livros anteriores. E aí o Alexandre prossegue, né? Aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta.
Então, na casa daquele rapaz, tem alguém que tem esse hábito. É qualquer oração? Talvez não. Porque ele está falando, aqui o irmão tem a felicidade de ter uma pessoa que cultiva a oração fervorosa e reta. Não é desviada também desses caminhos de orgulho, de egoísmo, que são os desvios que todos nós muitas vezes nos deparamos. E aí eles entraram na casa dele. Entramos. E enquanto o amigo encarnado se preparava para se recolher, né? Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Então, olha o que está falando. Olha isso daqui, ó. É diretriz para o resto da vida. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte aquele local em ambiente sublime, né? De boas colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois das extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, a sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas, de que o seu espírito se nutre. Então, olha que coisa. Ele não tem esse poder, mas uma pessoa na casa é capaz de isolar o ambiente. A esposa dele, apesar dele ainda estar mergulhado nessas tentações, nessas viciações, a esposa dele é capaz de manter o ambiente totalmente protegido, a ponto de deixar os espíritos vampirizadores para fora. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. E em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Então já estava entrando no quarto o rapaz, né? E Alexandre tomou-me à destra paternalmente. Então olha isso, o Alexandre pegou na mão do André Luiz, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito e bateu de leve. Olha isso. O rapaz entrou no quarto, né? No aposento dele dormir. E olha o respeito da espiritualidade nesse momento. O Alexandre pegou a mão do André Luiz, levou ele até a porta que o rapaz fechou, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. A espiritualidade tem respeito ao quarto, ou pelo menos àquele quarto. Não pode entrar sem o devido respeito. E olha que são espíritos elevados. E aí ele bateu de leve na porta do quarto. Uma senhora muito jovem, em que percebi imediatamente a esposa do nosso companheiro, desligada do corpo físico. Então, olha isso, a mulher já tinha dormido. E recebeu o Alexandre e o André Luiz. Então, quando esse rapaz chegou do centro espírita, a esposa já estava dormindo. Ele entrou no quarto para dormir e o Alexandre pede permissão para ela, que em espírito recebe ele. Então, ela já desligada do corpo, em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à expressão de Alexandre, exclamou jovial:
agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Então, a gente acha que a gente só faz oração acordado, né? A gente faz oração para dormir. Olha isso. Ela deve ter feito a oração dela antes de dormir. Em espírito, agora estava recebendo outros espíritos para fazer a oração juntos, para continuar a pedir a proteção e a elevação para o ambiente. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Então, eles viram o rapaz chegando e ainda com cuidado entrando ali na cama para dormir, para não acordar. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Olha isso, o André Luiz está descrevendo o fio magnético que ligava o espírito ao corpo dormindo daquela senhora. Desculpem-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que a abençoa. Passamos aqui tão só para visitar. Então ela recebeu ele, né, mas falou: eu tenho meus afazeres aqui, ainda talvez com o momento do sono do marido, né, não sei. Mas o Alexandre falou: fique tranquila, nós estamos aqui só para fazer uma visita. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, reparava eu a paisagem edificante. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira no mesmo instante. O rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília acariciando-lhe a cabeleira com as mãos. Então, olha isso, no mundo espiritual, aquele espírito cuidando daquele que estava indo dormir. Elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz. A gente já viu também descrições como essa, na hora da oração desses espíritos mais elevados, o coração vira luz. Vocês se lembram da prece da Ismália no livro Os Mensageiros? Aquele momento que ela fez uma oração lá por eles, desciam coisas do alto e saíam dela, do coração da fronte, né? Emitia luz intensa, que isso beneficiava todos que estavam ali. A gente lembra disso, inclusive, que a forma de cada um receber aquelas bênçãos também eram diferentes, dependendo da maneira que elas estavam receptivas. Mas é exatamente o que está acontecendo com essa irmã ali, encarnada, mas está dormindo, e no mundo espiritual fazendo esse benefício por aquele irmão ali sofredor. Então, do coração dela partia um foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo. O problema maior dele não era na área sexual? Então, olha isso, a oração dela, inclusive, emitia esses raios, difundiam por todo o corpo, mas se concentravam onde era o problema maior dele, tentando de alguma maneira dissolver
aliviar aqueles vermes, né, que a gente viu do plano espiritual. Então, mais particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Então, olha isso. Aquele rapaz que a gente viu que ele cultivava o hábito de ir a ambientes, né, de meretrício, né, as casas de prostituição e tudo mais, ele adquiria esse tipo de micro-organismo espiritual e a oração da Cecília conseguia ir invadir e ir dissolvendo de certa maneira, né, aquilo que estava acontecendo. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Então, diminuía, mas não deixava inativo. Lutavam desesperados com os agentes da luz. Então, é como se fosse um bicho mesmo, que vai alguma coisa ali para matar. Imagina um inseto que você coloca um veneno, se debate ali contra aquela emissão de luz que era da oração daquela irmã. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa generosa que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu jubiloso. Então, olha isso, ele tinha benefício tanto indo na casa espírita, quanto naquele ambiente onde aquela pessoa fazia aquela oração e conseguia acalmar todo aquele padrão inquieto que ele tinha. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Então, para o André Luiz, que estava angustiado, que ele não conseguia cuidar daquilo, agora ele viu alguma coisa cuidando. Ele viu, de alguma maneira, que existiam recursos que eram eficientes no combate a tudo aquilo. E esse recurso é a oração. Mas como a gente viu, é qualquer oração? Não. Oração sincera, fervorosa e reta, alinhada com os princípios e com as leis de nosso Pai. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, examinando-me ao exterior, encaminhando-me ao exterior. Então eles saíram dali, né? Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as próprias ilações. Então ele entrou ali, o Alexandre, só para o André Luiz ver aquilo, falou assim, agora basta. Agora você tem o suficiente para pensar, para refletir. Sim, retruquei, estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Então ele queria a opinião agora do Alexandre, a explicação do Alexandre. Não tenho dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Olha esse detalhe que eles estão falando aqui. Quando a gente faz uma prece repetida, vazia, Jesus no Evangelho fala antes de ensinar o Pai Nosso, que não sejam repetições vãs, vazias, que seja com um sentimento, com o coração. O Pai Nosso e a Ave Maria têm a sua importância que é gigantesca, mas desde que ela seja pronunciada com o coração, porque repetições vazias não têm esse mesmo movimento. Então a prece não é um movimento mecânico dos lábios, nem um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Então não adianta a gente ficar fazendo oração sem a energia do nosso pensamento, do nosso sentimento.
A gente tem que colocar, quando a gente faz uma oração, tudo isso. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as forças, com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. O Alexandre está explicando agora os raios que ele viu serem emitidos do coração da Cecília. Os raios que a gente viu serem emitidos do coração da Ismália. Então, dependendo da maneira que a gente se concentra para fazer a oração, a gente é capaz de fazer tudo isso. Que parece milagre às vezes, mas não é. É oração sincera. É conexão com o alto. Olha isso, coloca-nos, a oração coloca-nos em contato com as fontes superiores. E aí é capaz de produzir esses raios. E após um breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Todas as formas inferiores da Terra se alimentam de raios. Raios solares. A luz do Sol é vida. A gente sabe disso. Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. A gente não tem noção ainda da importância desses raios, apesar de a gente já ter uma leve ideia, né? Os raios gama, provenientes do rádio que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Então, além dessa fonte divina, dos raios solares, do cosmo, do universo, dos planetas, existem os raios que vêm, como ele fala, né? Em sentido horizontal, dos seres que compartilham a existência conosco aqui. A gente também já não viu o quanto que a gente consegue tirar energia de uma floresta, de uma árvore, para se reabastecer, muitas vezes. Então é a explicação do que o Alexandre está mostrando aqui para nós, para o André Luiz. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Quer dizer, além de tudo isso, e as emanações mentais das colônias espirituais. E em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no campo, no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Então é por isso que a gente vai nos centros espíritas buscar um passe, uma oração. Porque às vezes a gente está necessitando desses raios. Essas orações são a emissão desses raios na direção daqueles que a gente tem a intenção de ajudar. Toda prece elevada
é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o seu devido equilíbrio do sentimento. Então, olha que ele fala mais uma vez: não é qualquer oração. Toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Então, às vezes a gente fala: nossa, mas eu estou fazendo tanta oração, e as coisas não estão se modificando. Isso não quer dizer que a gente não esteja orando correto também. O que a gente também sempre é alertado pela espiritualidade. A gente quer as coisas de imediato, mas a natureza age de maneira que o tempo tem a sua necessidade de intervir. E tem coisas que a gente pede que nem sempre são o melhor para a gente. Então, o devido equilíbrio do sentimento, muitas vezes, faz com que a gente peça coisas que nem sempre vão acontecer, porque a gente não sabe exatamente o que é melhor para a gente. Mas, se a gente tiver cada vez mais sintonizado, equilibrado, essas orações constantes transformam, são capazes de transformar a nossa energia e, consequentemente, o estado da nossa alma e muitas vezes do nosso corpo, de doenças que a gente possa estar passando. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei: bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Então, agora o que o André Luiz está perguntando é o seguinte: então tá bom, mas então basta a oração dela para que ele restaure o equilíbrio psíquico? Então ele vai se curar só com a oração da esposa? Alexandre sorriu e respondeu: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia. A gente já sabe a resposta disso, né? Se pessoas que nos amam fossem capazes de transformar completamente a nossa vida, a gente não precisava se esforçar. Então, com certeza, a oração da esposa é valiosíssima, mas aquilo que ela já tem pertence a ela, porque ela trilhou esse caminho. Para ele é um acréscimo de misericórdia, que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade através do trabalho próprio. Então é sempre a mesma explicação para que a gente não tenha dúvida. Só vai se incorporar através da decisão pessoal de cada um de nós, do esforço de renovação íntima. Então, o trabalho próprio é o que vai fazer com que aquilo se torne benefício de fato. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida. Olha isso, chega um momento que essa fonte externa pode acabar. Deus pode determinar, talvez, a separação, porque não é uma recomendação de Jesus, faça-se a sua luz. Jesus espera que cada um de nós aprenda a emitir luz, a brilhar, e não depender do brilho da luz dos outros. Então, toda cooperação exterior pode ser interrompida. E cada filho de Deus é herdeiro das possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Então, cada um tem que entender que o responsável pela sua própria cura é você mesmo.
nós temos auxílio, é inegável, constante. E esse é o lado que não falta. Então, se a gente se movimenta para cima, a gente encontra os recursos. Mas se a gente se fecha, como aconteceu no capítulo anterior, o Alexandre explicando através da menina, mas eles se fecharam. Eles não ouviram aquelas recomendações da irmã do rapaz, né, através da influenciação do Alexandre. Então, a gente fecha a porta, fecha a janela, a gente se torna cego. Então, está nas nossas mãos abrir os olhos, remover as escamas que impedem da gente enxergar certas coisas. Está nas nossas mãos a chave da porta que é preciso abrir para entrar a luz. Está nas nossas mãos abrir a janela do nosso cômodo. Se está escuro o nosso cômodo, é porque a gente não abriu janela nem porta. Então, esse Irmão, é uma lição que nos deixa muito claro, isso mais uma vez, né? E foi direto, até que passou dentro de uma hora, deu para a gente concluir o capítulo, mas foi meio batidão. Me perdoem até, maravilha. mas eu quero que agora vocês me falem se está tudo bem, se ficou alguma dúvida ou alguma observação. Eu só quero falar uma coisinha aqui, que eu tenho uma frase que eu marquei aqui para eu nunca esquecer. É, Eu falei que isso é meu, assim. A ciência cura o corpo, a alma, a arte cura a alma. Que é sim. isso? E a arte está em nós mesmos, né? Fazer essa arte para que a gente buscar a sublimação, né, de todas as coisas para que a gente consiga curar a nossa própria alma. Está sempre lutando para as coisas do bem. Se você tem alguma se sentindo com melancolia, com tristeza, com alguma coisa, luta, luta, porque aí você não vai pegar essas coisinhas. Exatamente. E é, Graças a Deus. na verdade, assim, Jesus foi o maior médico de almas que passou aqui pela Terra, né? E ele curava como, né, a gente? Como que ele curou a humanidade? Ele não curou, porque assim, todo mundo que ele curou, depois acabou morrendo, certo? Então ele mostrou a capacidade da energia dele, mas toda vez que ele curava alguém, o que ele falava? Vai Hum? e não peques mais. Pois é. E o que é o pecado? Alguém sabe qual é a definição de pecado? É a própria consciência. Pecado significa errar o alvo. É, A gente tem um alvo, subir, alinhado com as leis divinas, é o caminho reto. Se a gente desvia a rota, a gente está no pecado. O que é o pecado? Não é uma coisa que a gente tem essa concepção tão ruim, né, de outras religiões, uma coisa que condena a gente eternamente. Não, é o desvio dessa lei. É o que faz a gente atrasar a chegada. Então, a orientação de Jesus, vai e não peques mais, vai e tenta seguir o caminho reto, que é o meu exemplo. Ô, é. Mari, Oi, eu lembro da frase também que Jesus usava quando ele curava. Ele dizia: vá, a sua fé te curou. a tua fé, exatamente, a tua fé te salvou. Cura. Que é exatamente essa forma de pensamento alinhada, como ele falou, né, ali algumas vezes, essa oração reta, essa fé sincera, sublime, né, realmente alinhada. Quando a gente mistura na nossa fé o orgulho, o egoísmo, não é a fé reta, é a fé com algum desvio. E esse desvio nos causa ainda atraso e sofrimento. E é exatamente esse o caminho. E para mostrar que depende da gente, né? Exatamente. O trabalho é nosso. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
é que isso seja luz para muita gente, né? Porque a gente fica aqui junto, e graças a Deus a gente está aqui junto descobrindo tudo isso, mas imaginem que isso é a cura da humanidade. Se todo mundo pudesse entender isso e buscar, as influências negativas diminuiriam cada vez mais e a gente estaria cada vez mais acelerado nesse caminho correto. Mas é o caminho que está acontecendo, né? É como também a gente viu, né? E falou. Não é tudo de imediato. Tudo tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo, todos temos o livre-arbítrio para escolher ainda caminhos que aceleram ou que atrasam, e nosso Pai não nos condena por isso. Ele dá sempre novas oportunidades. O que ele quer não é a punição. Ele quer que a gente só realinhe esse caminho, né? Para que a gente sofra menos, para que a gente consiga chegar mais rápido. Então, que muitas pessoas consigam, né, adquirir essa percepção, esse conhecimento que esses livros nos trazem. Que seja a fonte de luz cada vez maior para todos nós, né? Tudo bem para todo o restante aí, pessoal? Ótimo. Lindo capítulo. Lindo, né? Muito bom, muito proveitoso. Muito bom. Então tá Deus ótimo. nos deu uma varinha de pescar, porém a gente precisa saber pescar para poder aproveitar. Exatamente. Isso aí. Então agradecemos a Deus, né, por mais essa bênção, mais esse dia aqui, nós juntos. Que todos tenhamos uma semana abençoada e iluminada. Que Deus. Amém, amém. Amém. Boa noite para todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.